Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. O tema dessa mensagem é Jesus, o leão de Judá. Nós vamos nos inspirar, em Jesus, como o leão de Judá, como nosso referencial, como nosso exemplo. Ele deve ser imitado. Então nós vamos ver características de Jesus que nós devemos imitar. O leão é o rei dos animais. O leão, quando a gente vê um leão no zoológico, você vai em Recife e tem lá o leão, e quando o leão ele urra, você ouve de longe. Você pode estar bem do outro lado, lá do Horto dos Irmãos, e você ouve aquele rugido, quando o leão se posiciona com majestade. E Jesus é chamado na Bíblia, de leão de Judá. Então nós vamos aprender, através de Jesus, o exemplo que Ele nos dá. Nós vamos estar nos inspirando no Senhor, para que nós possamos ser leõezinhos, amém? Diz para o teu irmão: você é um leãozinho. Então deixa aberta a tua Bíblia, agora faz um rugido assim para ele ou para ela. Mas não é um rugido de raiva, mas é um rugido de coragem, amém? Queridos, antes de começar, eu quero contar uma historinha engraçada, tá? Para você se divertir e rir comigo. Uma mulher, ela estava muito doente, ela morreu e foi para o céu. Isso é só uma história, tá, irmãos? Claro que não está na Bíblia isso, que Pedro é o porteiro do céu. Mas Pedro então recepciona aquela mulher e ela olha pelo portão e vê aquelas pessoas, se banqueteando e louvando e adorando, e ela fica: eu quero entrar. E Pedro diz: olha, para você entrar, você tem que soletrar uma palavra. Eu vou dizer a palavra e você soletra. Se você conseguir, você entra. Se você não conseguir, você não pode entrar. E ela disse: qual é a palavra? Ela disse: amor. Vai lá, muito fácil. A-M-O-R. Bem-vinda, pode entrar no céu, é todo seu. Você pode se divertir, você pode cantar com os anjos, você pode conhecer Jesus pessoalmente. Bem-vinda. Ok, um ano se passou e Pedro não pôde naquele dia ficar no portão do céu. Então, aquela mulher, ela tão legal, ele chamou ela e disse: olha, eu quero que você fique no meu lugar hoje, porque eu não vou poder ficar tomando conta do portão. E então ela disse: tudo bem, eu fico. E aí, enquanto ela estava lá recepcionando as pessoas, ela avista o marido chegando. E aí, ela: olá, você aqui? Aí ele disse: você não sabe o que aconteceu depois que você morreu. Depois que você morreu, eu casei com outra mulher mais nova. Olha, eu vendi aquela casa velha que a gente tinha. Os negócios prosperaram. E eu comprei uma mansão. E viajamos pelo mundo inteiro. E numa dessas viagens, que eu estava lá no Caribe, eu tive um infarto, morri. E agora aqui estou. Ela disse: tudo bem. Para você entrar, você tem que dizer uma palavra. Você tem que soletrar uma palavra. Aí ele disse: só isso? Só isso. Ela disse: então você vai soletrar Arnold Schwarzenegger. Não faça isso, tá? Vingança não é de Deus. Vingança não é de Deus. Claro que é só uma história. Não é para entrar no céu. Você não precisa soletrar nenhuma palavra. Basta você ser salvo em Jesus Cristo. Basta você nascer de novo. Então nós temos garantia de acesso ao céu. Amém? Inclusive hoje eu estava até falando, na classe de nova criatura, sobre isso. Então, Jesus, o leão de Judá, Apocalipse capítulo 5, vamos ler o versículo 5.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, um dos títulos de Jesus nas Escrituras é o leão da tribo de Judá. Jesus é descendente de uma das 12 tribos. E uma das 12 tribos de Israel, ela tinha o nome do seu patriarca. E o nome era Judá. E essa tribo, então, foi a tribo messiânica. Então, Jesus é chamado de leão de Judá. E sabe o que é interessante? Cada tribo tinha um estandarte. Estandarte é uma bandeira, né? Estandarte é tipo uma bandeira. Cada tribo tinha um estandarte. E sabe qual era a figura que tinha no estandarte de Judá? Um leão. Já era profético. Eles nem imaginavam que daquela tribo viria o Messias. Haviam profecias, mas talvez não estava muito claro. Mas o estandarte de Judá era um leão. Então Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E a primeira característica de Jesus, que eu quero destacar nessa manhã, é a postura e a identidade real. Jesus como leão de Judá. O leão é tido como rei dos animais, como eu falei. O rugido do leão amedronta. E o leão é um animal imponente. Eu acho o leão lindo, não é? Aquela juba do leão, as garras, as patas do leão, aqueles dentes afiados. E o andar do leão é um andar majestoso. Então, nós temos a primeira característica de Jesus aqui para nós aprendermos. Essas características que eu vou falar é para que eu e você, a gente imite. Se o nosso Senhor é o leão de Judá, e nós somos chamados para imitá-lo, nós devemos também ter as mesmas características de Jesus. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 30. Provérbios capítulo 30. O versículo já está aí na tela, mas você também pode seguir. É bom que você abra na sua Bíblia para você aprender a manusear a Bíblia. O leão, isso na Nova Versão Internacional. O leão que é poderoso. Olha como Provérbios descreve o leão. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Há uma força. E isso faz com que o leão tenha uma postura. Que haja uma identidade no leão. E olhando para Jesus, o leão de Judá, nós vemos na Bíblia que Jesus ele não recua em momentos cruciais. Jesus ele enfrenta com postura, ele enfrenta com identidade as adversidades. E nós temos em João capítulo 18, quando Jesus está enfrentando os soldados. Abra lá comigo no Evangelho de João. As referências estão aí, então você já pode até ir se antecipando e abrindo. João capítulo 18, a partir do verso 4. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, ele sabia o que ia acontecer com ele. Adiantou-se, olha a postura de Jesus, adiantou-se e perguntou-lhes. Verso 4, né? E perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava com eles também. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus estava no Getsêmani, era de noite, era difícil de identificar quem estava ali na penumbra. Judas então estabelece um código com os soldados
a guarda do sumo sacerdote. Aqui não são soldados romanos. Aqui é a guarda do sumo sacerdote. E Judas disse: aquele a quem eu beijar é ele. E eles então chegam e aí perguntam, não é? A Bíblia diz também que Jesus se adiantou, Jesus nem esperou. Olha a postura de Jesus. Sabendo tudo o que ia acontecer, Jesus vai, se adianta e pergunta: quem vocês estão buscando? A quem vocês estão procurando? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E ao Jesus dizer: sou eu, os soldados caem por terra. A postura de Jesus, a identidade real de Jesus. Na verdade, quando Jesus disse sou eu, ele estava dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Jesus não recua. Quem recua são os soldados. Temos que imitar, meus irmãos, a postura do Senhor diante de pressões, diante de ameaças do inimigo, diante de situações, porque vocês sabem que elas vêm. Problemas, dificuldades, afrontas, perseguições, pressões. Como nós temos nos posicionado? Aqui a Bíblia diz que Jesus se adiantou e perguntou. Jesus assume, vamos ver no verso 36, no mesmo capítulo, Jesus assume a sua identidade. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ora, se Jesus está dizendo: o meu reino não é deste mundo, quem diz que o meu reino é porque ele é o quê? Rei. Se ele está dizendo o meu reino, é porque ele está dizendo: eu sou rei. Ele está assumindo a identidade dele. Meu querido, minha querida, você tem uma identidade. Nós temos uma identidade real. Olha comigo em 1 Pedro 2,9. Nós vamos ler vários textos, tá? Então eu vou precisar que vocês nos acompanhem nessas leituras. Alguns dos textos vão ter na tela, mas em outros textos não. Não tive como colocar tudo. Mas 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, está falando a respeito de mim, está falando a respeito de você. Vós, porém, sois raça eleita. Diga raça eleita. Diga sacerdócio real. Diga nação santa. Diga povo de Deus. Então, queridos, um dos títulos que nós recebemos, uma das nossas identidades é sacerdócio real. Eu te pergunto, você tem assumido a sua postura? Você tem ocupado o seu lugar? Você precisa se posicionar na vida. Eu quero te dizer que se você não ocupar o seu lugar, você vai perdê-lo. Como filho de Deus, eu estou dizendo. Se você não exercer a sua autoridade, ela será usada contra você. Há um livro do John Bevere que ele fala isso. Quando nós ficamos intimidados, quando a gente fica acuado diante do inimigo, o inimigo usa isso contra nós. Nós não vemos aqui Jesus recuando, nós não vemos Jesus se acovardando, a gente vê Jesus dizendo: sou eu sou o rei. O meu reino não é deste mundo. Nós somos desafiados, irmãos, a assumir a nossa identidade. Em um mundo hostil, olha para mim, você está num mundo hostil ao Evangelho. Alguns cristãos estão meio que iludidos. Alguns cristãos estão pensando assim: não, estamos num parque de diversões. Não, tudo vai ser legal, tudo vai ser fácil. Não estamos em guerra. Eu quero te dizer, isso é mentira. Nós estamos numa guerra, a guerra é real, o mundo é hostil ao Evangelho, o mundo é hostil aos filhos de Deus. Não espere que as coisas irão melhorar. Não quero ser pessimista, mas eu estou sendo realista de acordo com este livro.
Se não, se você duvida, vamos ler então Mateus 10, 22. Olha o que o próprio Senhor disse. Mateus, Evangelho de Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Está escrito na sua Bíblia assim? Sim? Então leia em voz alta comigo. Vamos lá? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Seremos odiados. O mundo é hostil ao Evangelho e o mundo é hostil aos filhos de Deus. Essa semana a revista Veja, ela publicou um artigo. E essa gente incômoda. Alguém viu essa reportagem? Essa gente incômoda. Sabe quem é essa gente? Eu e você. Naquele artigo, somos tratados como um povinho de segunda ou terceira categoria, que não tem instrução, que não sabe o que é moralista, que quer impor à nação os seus conceitos ultrapassados e retrógrados. Nós somos tratados assim. O mundo nos vê dessa forma. Mas nós precisamos ter a nossa identidade. Amém? Nós precisamos saber quem somos. Não importa quem foi esse jornalista tolo. Não importa. Importa a identidade que nós temos e a postura que nós devemos assumir. Vamos ler em João 15, 18. João 15, 18. Mais uma declaração do Senhor. E se é o Senhor que está falando, então é totalmente verdadeiro, é totalmente digno de crédito essas palavras. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quantos aqui saíram e deixaram o mundo já para trás? Deixaram para trás. Então não somos desse mundo, no caso desse sistema, né? Nós vivemos nessa terra, nós habitamos no planeta, não é mundo no sentido de cosmos, mas é mundo no sentido de sistema. Um sistema pecaminoso governado por Satanás. Nós saímos dele. Se saímos dele, nós estamos agora do lado de Cristo. Se estamos do lado de Cristo, estamos em colisão com o mundo. Estamos em rota de colisão. Por isso que o mundo nos odeia. Mas o mundo odiou primeiro a quem? Ao Senhor. Jesus disse, eles odeiam vocês porque eles odiaram primeiro a mim. E então, porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Agora vamos para 1 de João 3,13. Agora é o apóstolo João, repetindo os ensinos do Senhor. Irmãos, não vos maravilheis, não fique espantado, se o mundo vos odeia. Não é uma coisa absurda, não é uma novidade. Talvez para alguns aqui seja. Então eu quero dizer, ei, cai na real. Caia na real, meu irmão. Na tua sala de aula, você vai ser odiado. Eu lembro quando eu fiz faculdade. As pessoas sabiam da minha fé. E tinham professores que eles faziam mesmo de propósito. Eu tinha um professor metido a cientista social, que ele não era coisa nenhuma. E ele queria ser muito sábio, ele queria ter muita filosofia. E ele sempre dava aquelas cutucadas, sempre ele dava aquelas alfinetadas nos crentes, na Bíblia. Eu sabia que ali eu era um incômodo. As pessoas ali sabiam que eu era um crente, que eu era um pastor. Mas eu estava dizendo hoje para os meus alunos, na escola ministerial, Deus me deu a sabedoria de eu conviver com aquelas pessoas.
estar naquela sala e não ser contaminado por eles, mas pelo contrário, influenciá-los. Eles me respeitavam. Se eles estavam contando alguma piada suja, quando as pessoas me viam dizer, Marcos está chegando. Você acha que eu acho isso ruim? Não, eles estavam dizendo, está chegando alguém diferente. Vamos calar a boca, porque ele não é desse nível não. Eu ganhei 3 colegas de sala para Jesus. Pude fazer diferença, mas eu sabia da hostilidade, eu sabia da perseguição, eu sabia, e isso foi há tantos anos atrás, imagine hoje. Então você tem que estar consciente de que essa oposição ela existe. Mas nós precisamos, como sacerdócio real, assumir a nossa postura. Você não pode recuar, amém? Como Jesus não recuou diante dos soldados, sou eu. Vocês estão me procurando? Olha como Jesus foi macho, sou eu. É você que está me procurando? Então está aqui. Foi assim que Jesus fez. A quem buscais? O Nazareno, sou eu. Não recue. Postura e coragem é exigido de nós. Diz para o teu irmão, você é como o leão de Judá. Diga, você tem postura e identidade. Querido, não se acovarde. Não faça, não diminua. Tem pessoas que querem ser politicamente corretas. Eu odeio o politicamente correto. Odeio com todas as minhas forças. Porque tem pessoas que estão querendo ser politicamente corretas para serem aceitas. Nós não temos que ser grosseiros. Nós não temos que ser mal educados. Nós não temos que ser aquele crente chato. Não. Mas também não temos que ser politicamente corretos. Não falamos a verdade. Nos calamos e acabamos perdendo a nossa postura. Acabamos perdendo a nossa identidade real. Somos príncipes e princesas do reino de Deus. Amém? Segunda característica de Jesus é a força e a doçura. Que coisa linda. Ele tem postura, ele tem identidade, ele é o leão, ele ruge, mas ele tem força, mas ao mesmo tempo ele tem doçura. Jesus foi a pessoa mais doce que já passou na face desta terra. Jesus foi o homem mais gentil que esta terra já teve. Estávamos domingo passado, né, em São Paulo, e eu ouvi uma frase do pastor Teófilo Hayashi. Ele disse, se teve alguém que foi defensor dos direitos humanos, o maior defensor dos direitos humanos, se chama Jesus de Nazaré. Amém? Admiramos o Dr. Martin Luther King. Nós admiramos as pessoas, Mahatma Gandhi, né? Esse daqui e o de lá da Índia. Nós admiramos a Madre Teresa de Calcutá. Pacifistas, pacificadores, pessoas que lutaram pelos direitos humanos, mas o maior defensor da humanidade, o maior defensor dos homens, das mulheres, dos oprimidos, dos fracos, foi Jesus. Dos doentes, dos desprezados. Ora, mulher naquele tempo, irmãs, vocês estão vivendo em uma outra época, mas mulher no tempo de Jesus, mulher, criança e cachorro, era no mesmo nível. Aquela mulher pega em adultério, meu Deus, era para ela ser apedrejada. O que é que Jesus faz? Jesus nivela ela ao homem que adulterou com ela, porque o homem que adulterou com ela estava lá também, acusando aquela mulher. Ele estava lá com uma pedra na mão. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se isso não for direitos humanos, eu não sei mais o que é direitos humanos então. Doçura em Jesus, o resgate da dignidade humana. Nós temos que imitar o Senhor. Vamos abrir em Juízes. Esse é um texto simbólico, tá? Mas eu peguei ele para ilustrar força e doçura.
Juízes 14. Vamos ler o 8 e o 14. Juízes 14, 8 e 14. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho para ver o cadáver do leão, ele tinha matado um leão antes. E eis que havia no leão, no cadáver do leão, tinha um enxame de abelhas e mel. Então, Sansão diz: do que come o leão, né? É o que come, a presa, a caça. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Nós podemos ser fortes. Podemos não, devemos. Nós devemos ser fortes. Nós devemos ser convictos. Nós devemos ter postura. Nós devemos ter identidade. Mas não podemos abrir mão da doçura. Diga: do forte saiu doçura. Jesus mostra a sua força quando ele purifica o templo. Força, garra, zelo pela santidade de Deus e pelas coisas de Deus. Jesus não minimizava nada. Jesus entra no templo e vê um comércio no templo. As pessoas se aproveitando para ganhar dinheiro, vendendo pombos, vendendo bode, vendendo cabra, trocando dinheiro. Os cambistas. Teve até uma irmã, né, que orando, que falando, disse: Jesus expulsou os cambitos do templo. Não, Jesus expulsou os cambistas do templo, né? Não foi cambitos. Então, Jesus entra e diz: o quê? Estão transformando a casa do meu pai em um covil de ladrões? A casa do meu pai será chamada casa de oração. E Jesus vira as mesas, irmãos. Pensa aqui comigo. Você imagina Jesus numa cena dessa? Jesus virando mesa e com um chicote na mão? É um pouco estranho, não é? Mas está lá, em Mateus 21, 12. A força de Jesus. A garra de Jesus. Olha o leão. A disposição de Jesus pelo zelo e pela santidade. Eu te pergunto, o pecado causa o que em você? O teu pecado primeiro, né? Que a gente só quer pensar no pecado dos outros, no pecado da sociedade, no pecado do Brasil, na corrupção de Brasília. Não. O pecado, o nosso pecado, o que é que ele causa em nós? Ele causa esse zelo? E sabe qual é o versículo do Antigo Testamento que é citado aqui? O zelo da tua casa me consumiu. Quem é a casa de Deus aqui? Quem é a casa de Deus? Você que não levantou a mão, deixa eu te explicar. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Então você é a casa de Deus. Como você se posiciona diante das impurezas? Diante da falta de santidade? Como você se posiciona? Com zelo? Com garra? Com determinação? Irmãos, eu fico muito chateado comigo mesmo quando eu erro, quando eu peco. Me causa uma indignação santa. Eu digo: não é possível, e eu falo comigo mesmo: não é possível, Marcos. Eu trato a mim mesmo com dureza, não é possível. Você é a casa de Deus. Santidade ao Senhor. Eu trato comigo mesmo, queridos, com dureza. Eu não posso ser menos do que o meu Senhor. Quando ele viu aquele comércio no templo, ele se posicionou. Então conosco, não lide com o pecado como algo comum, como algo normal. Seja muito duro com você mesmo. Não é também espírito de autocomiseração, tá, irmãos? Por favor, não vamos descambar para uma autopiedade, uma autocomiseração, um sentimento de culpa terrível. Não, não é isso não. É você dizer assim: você é santo, você vai mudar de postura, você vai se posicionar agora como o homem de Deus que você é. E se levantar e ir. E viver. Não ficar lambendo feridas ou ficar se autocomiserando, não. Mas uma garra, uma postura. Então Jesus purifica o templo. Mas olha a segunda coisa que eu coloquei aqui: Jesus abençoa as crianças.
O mesmo Jesus que no capítulo 21 vira a mesa, chicote na mão, expulsa os cambistas. Jesus aqui no capítulo 19, anota aí para você ler depois em casa, mas eu quero ler contigo. Mateus 19, é porque ele é a palavra, né? Jesus é a palavra, então, tem gente que tem justificativa para tudo, né? Já viu? E ainda espiritualiza. Nós crentes somos realmente uma lenda. Mateus 19, 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eu imagino essa cena de Jesus abraçando crianças, impondo as mãos sobre crianças. E alguém uma vez me disse isso, e eu parei para pensar que eu não era tão doce assim quanto eu imaginava. Eu assustava as crianças, eu afugentava as crianças. Eu lembro de 3 bênçãos logo no início da igreja, 3 santinhos de Jesus, e eu fulminava eles com o olhar. Eu e a pastora Cleo. Teve uma vez que eu olhei para um e disse: estou de olho em você, eu te pego. E alguém chegou para mim e disse: sabe qual é o maior sinal de doçura? Sabe qual é o maior sinal de que você está em quebrantamento, de que você está sendo parecido com Jesus? É quando as crianças chegam perto de você, sem medo, espontaneamente, te abraçam, te beijam. Eu entrei em crise, irmãos. Eu entrei em crise. Por quê? Os adultos é diferente. Adulto já tem preconceitos, o adulto já tem tudo na sua mente esquematizado, né? Mas uma criança não. Uma criança ela é vulnerável. Uma criança ela é o que é. E eu comecei a orar por isso. Irmãos, já estou vendo algumas mudanças. Amém? Celebra comigo, querido. Já estou vendo alguma mudança. Mas eu quero mais doçura. Eu quero mais doçura. E aqui nós temos Jesus chorando pela morte de um amigo. Isso é demais. O coração do Senhor chorando pelo seu amigo. João, Lucas 19:41 é o mesmo texto das crianças. Por isso que eu não vou ler. Mas João 11:35, olha comigo. Um dos menores versículos da Bíblia, viu? Dependendo da versão, é o menor versículo da Bíblia. João 11:35. Jesus chorou. Jesus chorou. Eu já vi pessoas dizendo assim: Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus. Gente que não quer dar o braço a torcer de que o nosso Deus tem emoções, de que o nosso Deus se alegra, mas também se entristece, que Ele sente nossas dores. Eu já vi muita pregação isso. Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus. Não. Leia o contexto. Jesus chorou porque Ele amava Lázaro. Só isso, simples. Era o seu amigo. Jesus tinha naquela casa de Marta, Maria e Lázaro, ele tinha hospedagem garantida, ele tinha boa comida, ele tinha carinho, ele tinha atenção. Então, Jesus 100% homem, chorou. Doçura. Queridos, eu quero mais lágrimas nos meus olhos. Eu quero mais lágrimas. Eu quero ver reportagens como dessa semana, desse homem louco que entra numa creche, joga álcool para tudo quanto é lado, acende o fogo. E até ontem à noite, 9 crianças tinham morrido. E uma professora, uma heroína, uma mulher que voltou com o corpo todo queimado, as testemunhas dizem isso.
voltou, entrou na sala de aula e foi tirando as crianças, e ela morreu. Eu quero chorar com isso. Eu não posso ler uma reportagem dessa e dizer, tudo bem, morreram 9, mas nasce mais 9. Eu não posso ver o relato de um homem numa janela de um prédio com uma metralhadora, atirando a esmo e matando pessoas como se fosse bicho. Não posso ver isso como algo normal. Isso tem que causar em mim um impacto. Eu preciso chorar as dores desse mundo. Jesus era assim. Jesus era assim. Essa doçura de Jesus, essa sensibilidade de Jesus, força e doçura. Precisamos ser firmes. Nós precisamos ser fortes. A primeira parte que eu falei, mas nós não podemos perder a doçura, irmãos. Eu não posso passar por uma pessoa dormindo na rua, na calçada, e eu não sentir mais nada. Quando eu chegar nesse nível, que eu não quero chegar, quando não? Se eu chegasse nesse nível, seria terrível. De ver alguém dormindo na rua, ver alguém catando lixo e comendo do lixo, e eu não sentir nada, eu não senti dor nenhuma, no mínimo, dor, no mínimo, lágrimas. Claro que tem que ter atitudes também. Mas eu preciso sentir, porque esse é um mundo que sofre. Força e doçura. Esta geração precisa ver nossa força, irmãos. Esta geração precisa ver nossa força, a nossa garra, a nossa determinação de sermos filhos de Deus, de nossa identidade está muito bem definida. Nós não podemos recuar diante das pressões, diante dos desafios, diante dos posicionamentos contrários à palavra. Não podemos. Eu sou daqueles que advogam mesmo, sabe? Se posicione, fale, defenda a verdade do Evangelho, mas muito mais. O mundo precisa ver doçura de Cristo em nós. Eu vejo muitos crentes assim, bem posicionados, bem aguerridos, né? Sabe, em rede social e detonar mesmo. E falar a verdade. Mas a verdade tem que ser falada em amor. Sabia que a razão da mídia dizer que somos homofóbicos? Porque a maioria dos crentes são homofóbicos, sim. É verdade. Somos. Claro que não é a maioria, não são todos. Estou falando como igreja. Somos preconceituosos. Se você sabe que é uma pessoa que se prostituiu, você, não sei não, se está se convertendo não. Isso não é doçura de Cristo. Nós temos que colocar por terra. E olha, queridos, eu admiro a liderança que nós temos. Admiro. Porque é uma liderança que confronta o pecado. Eu ouvi uma palavra do pastor Eibe contra alguns posicionamentos do mundo. Mas é uma pessoa extremamente amorosa. Não é aquela pessoa dura, julgadora. Porque um dia nós estivemos lá. Um dia nós estivemos do lado de lá. Um dia éramos nós. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Quem aqui foi alcançado pela misericórdia de Deus? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meu querido, vamos pedir a doçura de Cristo. Cantares 5,16. Abre lá comigo. Eu tenho que ser duro, é comigo mesmo. Eu tenho que ser duro comigo e misericordioso com os outros. A gente faz o contrário. Com a gente dá muita chance. Com a gente é muito relaxado. Com os outros, duros demais. Seja duro com você mesmo. Pega firme contigo. Cantares 5,16. Olha dizendo de Jesus: Jesus, o teu falar é muitíssimo doce.
Sim, ele é totalmente desejável. O que é que vai atrair as pessoas para Jesus? A doçura dele, a amabilidade dele. Você sabe aquela história da mulher que olhava pela janela, chamava o marido e dizia: marido, vem cá. Olha essa vizinha porca. Essa vizinha é suja. Essa vizinha, ela é uma mulher imunda. Olha a roupa dela. Roupa branca dessa mulher, encardida. É grudenta. E o marido ouvindo aquilo todo dia. Teve um dia que ele acordou mais cedo. Foi lá e fez uma coisa. Ela acorda e vai para a janela. Todo dia ela queria meter o pau na vizinha. Vocês não têm vizinhas assim, né? Ela diz: ah, finalmente, a nojenta fez alguma coisa. Olha aí, agora a roupa delas estão brancas. O marido dela disse: querida, vem cá. Por isso que é bom ter um marido sábio. A mulher sábia edifica sua casa, mas o marido sábio edifica sua esposa. Vem cá, querida. Vem cá, querida. Hoje de manhã eu acordei mais cedo. Eu peguei a esponja com detergente e lavei a nossa vidraça. Era a nossa vidraça, querida, que estava encebada de gordura, amarela de gordura. Não era a roupa da vizinha, era a nossa vidraça. E eu limpei. Por isso você está enxergando agora a realidade. Seja muito firme com você, mas com os outros, misericórdia. Dê chances. Dê chances. Quantas chances eu devo dar? 70 vezes 7 ao dia. O outro versículo que eu coloquei aqui, Isaías 42, abre lá comigo. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele, está falando de Jesus, viu aqui. Aqui é Jesus. Sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará. Olha o espírito de Cristo. Como é diferente do espírito dessa época. Pastor, o senhor é a favor de crente protestando na rua? Sou, desde que os protestos sejam pacíficos, desde que não se agrida a honra humana, desde que não se agrida a autoridade. Posso não concordar com o que o presidente faz, tá? Posso não concordar. Eu posso denunciar a corrupção, eu posso e devo denunciar a corrupção e o roubo, mas eu não posso denegrir a imagem dele, a pessoa dele. Porque aqui está dizendo: ele não gritará, não clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada. Imagina comigo, uma cana já toda esmagada. O que é que a gente faz? Ah, está quebrada mesmo? Vai para o quinto dos infernos, desgraçado. Tu não quer nada com Deus? Dana-te. Não me diga que você não já pensou isso. Porque eu já. E tenho que ser transparente e sincero o suficiente para dizer: não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Às vezes o pavio está fumegando, você diz: está fumegando mesmo, vai apagar? Apaga logo. Olha o Espírito de Jesus. Olha a doçura do Senhor. 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Nós temos que imitar então o Senhor. E o apóstolo Paulo vai agora para 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2.
2 Timóteo 2, 23. 2 Timóteo 2, 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Paulo está dizendo, Timóteo, evita discussão tola. Se fosse hoje, o que é que Paulo diria? Não entra no Facebook, Timóteo, para ficar gerando contenda, gerando polêmica. Não faça isso, Timóteo. Fuja das questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Olha o 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, diga expectativa. Olha para mim, se você vai corrigir uma pessoa e você não tem expectativa de que essa pessoa melhore, não corrija. Não é sério isso? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então Paulo está dando conselhos que são hoje, irmãos, atuais. Evita questões insensatas e absurdas. Para de ficar gerando polêmica. Hoje, rede social, às vezes me dá um abuso tão grande. Eu só não fecho meu Facebook porque eu tenho muitos amigos de longe. E porque eu quero usar o Facebook para evangelizar, para postar coisas edificantes. Eu acho que tem lá umas 4.000 pessoas. Claro que não são meus amigos, né? Tem gente que é assim, eu tenho 4.000 amigos no Facebook. Não, tem 4.000 pessoas lá que fazem parte de uma lista, né? E que eu posso postar uma coisa e essas pessoas lerem e serem abençoadas. Mas nessa era digital, o que tem de gente polemizando. Outra coisa, deixa eu te dar um conselho. Alguém falar mal da igreja, não vá lá ficar fazendo polêmica. Por favor, eu peço isso em nome da igreja. A pessoa posta uma coisa lá e tem gente que vai e entra. Agora eu respondo. Agora eu boto essa pessoa no lugar. Paulo está dizendo aqui, repele as questões insensatas e absurdas. Ora, pois sabes que só engendram contendas. Não vai mudar. Mais corajoso seria você levantar o seu traseiro da cadeira e ir à pessoa pessoalmente. Eu vim aqui conversar contigo. Por que você está tão chateado? Quem faz isso, irmãos? Quase ninguém. Isso é o correto. Agora, ficar em rede social gerando polêmica, por favor, não use meu nome, nem o de Cristiane, nem o nome dessa igreja. Quem quiser falar e detonar, que fale, que diga. Eu não me defendo. Pode dizer o que for. Esse não é o Espírito de Cristo. Não me defendo. E aqui Paulo está dizendo, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Contenda não é de Deus. Confusão não é de Deus. E ele diz, o servo do Senhor deve ser manso para com todos. Um segredo, se você estiver chateado, não corrija ninguém chateado. Eu já fiz isso, irmãos, como eu já errei. Parece que eu aprendi com minha mãe. Minha mãe dizia o seguinte, eu vou te bater quando o sangue estiver quente. Depois que esfria, para que eu vou te corrigir, menino? Com sangue frio? Não, eu vou com sangue quente. Aí, parece que a filosofia de Naná, né? Às vezes eu quero aplicar, e eu já errei muito. Quando eu estou chateado, corrigir. Meu Deus, eu quero te dizer que todas as vezes eu errei. O que é que eu tenho feito agora? Domínio próprio. Marcos, você é um homem manso. Domínio próprio. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Eu tenho domínio próprio. Eu não vou corrigir com raiva. Eu não vou ser duro com as pessoas. Então aqui está dizendo, apto para ensinar, paciente. E quando eu corrijo, Paulo está dizendo, eu tenho que corrigir na expectativa de que a pessoa vai melhorar. Está aqui, a gente leu. A minha intenção é essa. Então, queridos, para nós finalizarmos, a última característica de Jesus é que ele tinha objetivos definidos. Objetivos definidos. Eu falei de postura e de identidade. Falei agora de força e doçura. Mas o leão tem objetivos definidos. Leia comigo Gênesis 49, 9. Judá é um leão novo. Olha de Judá o que é dito. Já está profetizado em Gênesis. Jesus veio da tribo de Judá. Então Judá é leão novo. Você vem subindo. Imagina o leão, querido, desfilando. Olha, tem um filme que eu choro. E uma parte do filme que eu choro mais ainda. A ressurreição de Aslan. Aquele leão que estava morto, lá, chega, eu estou com vontade de chorar. Aquele leão morto, e a menina chora porque o leão está lá, morto, no altar. E ela vai saindo, e quando ela olha para trás, o altar está vazio. Quem vem subindo as escadas? O leão. É linda a cena. Assisti essa semana para me inspirar nessa mensagem. Oi? Um leão que vem subindo. Filho meu, você vem subindo depois de matar a presa. É algo objetivo. Não é uma vida vivida por acaso. Não é uma coisa assim, largada. E aí, o que é que você quer da vida? Sei não. E aí, quais são os seus objetivos? Sei. Diz aí para mim. Tem gente que é assim, né? E aí, diz o que é que tu acha de mim, pastor Márcio? Vai, fala. Me diga o que é que você acha. Não, queridos. Eu posso até ouvir o que as pessoas têm para dizer, mas eu preciso ter objetivos definidos. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, o leão, ele vai lá, mata, é objetivo. Não perde tempo. Olha o outro versículo que eu coloquei. Gade fica à espreita como leão. O leão fica de tocaia, por trás da moita, por trás dos arbustos. Despedaça um braço, o leão vai lá e arranca um braço, arranca também a cabeça. Olha, agora vê o final desse versículo. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Meus irmãos, que essas palavras entrem não só na tua mente, mas no teu coração. Você tem que ser uma pessoa de objetivo na vida. Imita Jesus. Jesus só tinha 3 anos de ministério. 30 anos sendo preparado. 30 anos. 3 anos de ministério. Mas ele fez tudo o que tinha que ser feito.
tinha só um objetivo: fazer a vontade do Pai. Vamos para João 4:34. João 4:34. Olha o que Jesus disse. Os discípulos pensando em comida, os discípulos pensando em encher a barriga, Jesus preocupado com vidas. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto os discípulos foram para o povoado, para a cidade, Jesus ficou conversando com a mulher samaritana. Era mulher, meio-dia, a fama dela não era legal, mas Jesus gasta tempo com aquela mulher. E com aquela mulher, ele ganhou toda a cidade de Samaria. Ela voltou, evangelizou e trouxe as pessoas com ela. Jesus era um homem de objetivo. Aí os discípulos voltam com comida e dizem: e aí, Jesus, vamos comer? E Jesus diz: não, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, realizar a obra dele. Aí os discípulos: será que ele está falando de comida? Será que alguém veio aqui antes e deu comida a ele? Por favor. Jesus estava dizendo: eu estou falando de algo mais importante. Estou falando de um objetivo. A nossa vida é curta, a nossa vida é passageira. Você precisa aproveitar a sua vida. Estou com 43, irmãos. Daqui a poucos dias eu faço 44. Meu Deus, passou muito rápido. Eu tinha 14 quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu tinha 18 quando eu fui para missões. Eu tinha 19 quando eu fiz Instituto Bíblico. Eu tinha 21 quando voltei para Garanhuns. 22 quando me casei. 23 quando fui ordenado a pastor. A vida passou muito rápido. Uma só vida. Eu conclamo você nessa manhã a ter um objetivo, a ser como leão. Somos pessoas maduras? E eu termino com essa pergunta. Somos pessoas convictas? Plenamente convictas e firmes em toda a vontade de Deus? Fique em pé, por favor, eu quero orar por você. Somos pessoas maduras? Somos pessoas plenamente convictas? Olha o que Paulo diz aos Colossenses. Colossenses 4:12, eu termino com isso. E nós vamos orar. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual, olha esse homem, se esforça sobremaneira. Irmãos, a palavra aqui, se esforça sobremaneira, é agoniza. Agonizomai, é de onde vem o nosso verbo, agonizar. Epáfras se esforça com tudo, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Perfeito aqui é maduro, tá? É a palavra teleios, maduro. Eu termino então orando por você. Põe a mão no seu coração. Primeira característica de Jesus: postura e identidade real. Oramos nessa manhã por postura de filhos, por identidade de filhos. Oramos por uma coragem e uma ousadia de, nesse tempo, Senhor, quando a tua palavra é hostilizada, zombada, onde os teus filhos nessa nação estão sendo ridicularizados, e em outras partes do mundo a igreja está sendo perseguida e morta. Eu oro por coragem e ousadia. Eu oro por postura e identidade real. Pessoas que estão aqui nessa manhã e que se sentem amedrontadas diante de alguma coisa, de alguma posição que tem que tomar, diante de alguma decisão. Eu peço, eu oro agora, em nome de Jesus, por você, meu irmão.
Eu oro por coragem sobre a tua vida e ousadia. Eu declaro que você é um filho e uma filha de Deus, cheio de coragem. Mas também eu oro por doçura. Nós pedimos a doçura de Cristo, a gentileza de Jesus em nossas palavras, atitudes. Senhor, eu oro para que, como a gente lida com as pessoas, nós possamos ser misericordiosos, até na hora de corrigir, até na hora, Senhor, de disciplinar, de falar a verdade, que seja feita em amor. E eu oro também por objetivos definidos, gente que sabe por que está nessa terra, gente que caminha como leão, marcha, sobe, com definição no coração. Eu peço para que toda dúvida seja tirada do nosso coração e que o propósito do Senhor esteja bem claro na vida de cada um, em nome de Jesus.